Bom dia. Bom dia, galera. Estamos ao vivo. Tá um frio danado aqui. Um friozão. Tá 7 graus. Lá onde eu morava, tá 4 graus hoje. E aqui tá 7. Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, pessoal do Instagram. Vamos para mais um dia de live. Hoje eu vou falar sobre como eu não consigo manter o foco. Um tema bastante falado, né? Onde eu atendo muitas mulheres que aparecem com esse problema de foco, de constância. Bom dia, primeiramente, para quem tá entrando. Então vamos lá. Vou começar a falar do tema. E depois eu vou deixar a live salva para quem tá entrando e não conseguiu assistir. Aí no final vai ficar salva, tá? Está ali no YouTube. Bom dia, pessoal. Então vamos lá. Por que eu não consigo manter o foco? Quem que nunca começou uma dieta e parou? Quem nunca? Quem nunca começou numa academia e não conseguiu continuar? Começou, pagou, fez uma semana, fez 2 semanas e parou. Quem nunca fez isso, né? Ou começou toda empolgada, uma alimentação, começou a fazer um planejamento e aí não conseguiu manter isso. Quem que nunca aconteceu, como que isso não aconteceu, né? E comigo já aconteceu. Eu lembro lá atrás, quando eu tinha começado naquele meu processo de emagrecimento. Até quem não conhece, né, quem não viu, eu falei em outras lives sobre como que foi, né, esse processo, quando eu tinha ansiedade, compulsão e tudo mais. E aí, naquela época, eu lembro que eu não comecei com tudo. Eu não falei assim, eu vou começar uma dieta. E eu fui 100% regrada e foi só sucesso. Bom dia, Alex. Então, assim, não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Foi algo que eu fui construindo, foi algo que eu fui melhorando, se habituando. Que o maior erro das mulheres, quando elas entram nos meus desafios, quando elas começam comigo, é achar que nunca vai sair fora da dieta, tipo, que tem que ser algo perfeito. Aí busca a perfeição, perfeccionismo, de que, eu vou fazer e não vou cair nem um dia. Bom dia, Fabrício. Então, assim, aí ficam criando expectativa, né? Fica com aquela questão da perfeição e acha que vai ser 100%. E aí, como não consegue manter o 100%, começa a se deslizar. Aí vem aquela sensação de fracasso, de que não consegue. Quem nunca? É isso que é o que mais acontece.
Eu até fiz uma pesquisa ali com as mulheres para ver qual é a maior dificuldade, e muita gente respondeu isso, sobre a falta de constância mesmo, né? Que é o foco. No caso, começa e para várias vezes e fica nisso anos, que não consegue sair disso, né? Porque o nosso cérebro, ele foi programado para ter os prazeres imediatos, né? A gente quer ter as coisas rápidas. E aí não foca em construir, não foca em um longo prazo, o que precisa ser feito na mudança de hábito para conseguir ter algo saudável e sustentável. Geralmente o cérebro, ele desiste antes de começar algo, ou às vezes até você começa algo e aí bom dia ir. Então às vezes você até começa algo, né, com todo foco, mas você sabe que precisa mudar. Mas aí passa umas 2 semanas, passa 3, às vezes a pessoa até consegue manter por mais tempo, mas chega uma hora que não sustenta. E isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi programado para ter conforto e recompensa rápida, né? Então, se eu começo a fazer algo e eu não vejo resultado rápido, eu vou parar de fazer. E aí, isso que vai frustrando e vai deixando a pessoa com menos foco ainda. E isso vem muito da criação da pessoa, de hábitos, né? Por exemplo, se você começou a vida inteira, se você era criança, você tinha hábitos de tomar refrigerante, comer muita besteira, né? Não ter uma alimentação saudável, não praticar atividade física. Desde a infância, desde os teus hábitos, né? Você começa a construir vários hábitos e recompensa rápida, conforto. Aí você chega na vida adulta, na adolescência, vai acontecendo a mesma coisa. Prefere, ao invés de fazer uma atividade física, prefere assistir um filme, comer pipoca. Você começa a criar isso, né? Vários hábitos na sua vida, que dá aquele prazer imediato, né? O conforto. Vira um comodismo, né? De não levantar cedo, de não deixar a preguiça vencer, e você vai criando isso. Aí vai chegar uma hora que você quer mudar. Só que aí você quer mudar rápido. Você quer emagrecer 10 quilos em uma semana. Você quer emagrecer muito rápido. E aí, beleza, tá bom, eu vou emagrecer. Aí o que acontece? O que eu mais vejo, né? Aí você começa a... Não, agora eu vou começar uma dieta, então. Vou começar um desafio, eu vou emagrecer. E aí vai lá, começa o desafio, se priva total de muita coisa, de tudo. E aí na primeira semana não vê resultado. Ou vê, já vi muitos casos, né? De mulheres que estavam fazendo uma semana e aí perderam 2 quilos, exemplo. E aí olharam pra mim, achei que eu ia perder mais. E aí? Em uma semana, eu já vi muitas mulheres perderem bastante peso. E aí chegarem e falarem, achei que eu ia perder mais. Só que aí não leva em consideração tudo o que construiu, né? Os hábitos que tinha. Então, a desconstrução que precisa ser feita, né? De hábitos que tinha antes, que agora vai ser mudado, né? E aí acontece essa frustração, porque queria um resultado mais rápido. Porque a pessoa coloca na mente que tem que ser algo fácil. E, francamente, tem que ser leve. Não precisa ser
algo que você tem que ficar se cobrando. Mas o que eu digo é que as pessoas acham que para ter um resultado bom, precisa ser rápido e que não vai cair, né? Que precisa ser perfeito. Que tem que ser perfeito, né? Que eu mais vejo isso. E não é assim, né? Eu lembro que naquela época, quando eu comecei, eu fui mudando. Eu fui tirando alimentos ruins e colocando pelos bons. Eu fui tomando mais água. Eu fui colocando atividade física na minha rotina. Então, eram coisas que eu não tinha na minha vida. E aí eu fui colocando, fui adicionando, fui melhorando. Tirei o foco da balança, porque é muito importante tirar o foco da balança. Você fica só se pesando, você pode se frustrar, porque a balança, ela é um medidor, mas ela tem os altos e baixos, né? Então tem dias que, por exemplo, a mulher tem os problemas hormonais, tem o inchaço, tem dia que às vezes come mais sódio, coisa assim, incha. Então a balança ela vai mostrar um número ali. E se você se apega no número, você se frustra. Eu lembro que lá atrás, quando eu tava nesse processo, eu me pesava muito. Sabe quando eu ficava louca da balança? Tinha vezes que eu me pesava todos os dias. E isso me matava, assim, sabe? Porque tinha dia que eu tava com peso. No outro dia eu tinha baixado. Aí no outro dia eu ia pesar e tava de novo acima. E eu tava cuidando. Sabe quando eu começava a cuidar? E assim, tava fazendo bem bonitinho. E aí eu ia lá me pesar, tinha baixado, daí chegava um certo dia eu ia me pesar e tinha aumentado. Tipo, passava uns 5 dias aí, eu ia me pesar, tinha aumentado. E eu me frustrava e eu olhava, não tá dando certo, então vou parar. Aí parava uns dias, daí comia tudo errado. Aí daqui a pouco me frustrava. Olhava, sabia que tinha que emagrecer. Eu tava naquele ciclo, né? Sabia que tinha que mudar. Aí ia lá, pesava de novo. Tava com muito mais peso que antes. Começava o processo de emagrecimento. Aí ficava olhando na balança. E isso, me matava de verdade. A balança pra mim era um inimigo. Não conseguia, assim. Toda vez que eu me pesava, né? E aí o problema é que eu não pesava uma vez ou outra. Eu não pesava quase todo dia. Que daí eu tinha uma balança e ficava me pesando, né? E pra vocês terem noção, hoje, por isso que eu sempre falo, né, com as meninas, quando vão começar algo, eu gosto das fotos, pra gente comparar frente, lado, costas, e não ficar se pesando toda semana. Eu tenho uma aluna também, que ela tava se pesando toda hora, era todo dia. E aí eu ficava brigando com ela, eu disse, cara, joga essa balança fora. Que é melhor tu nem ver a balança, porque aí você não fica se pesando. E colocar uma meta assim, ó, toda semana eu me peso. Então, tipo, toda sexta de manhã, todo sábado de manhã. Pra você conseguir medir dessa maneira, mas não pesar todo dia. Porque oscila muito, demais, tá? Então, mede pelas roupas, pelo espelho e pelas fotos. Então, eu sempre falo pras meninas, deve se medir de outra forma e não com a balança. Porque a balança, ela engana demais também. Por exemplo, você vai começar uma academia. Você faz uma dieta hipocalórica para perder peso, treina pesado. Às vezes você vai ganhar massa muscular. E a massa, ela pesa muito mais, né? E aí, você vai olhar na balança, você aumentou peso. Mas você vai olhar no espelho, você diminuiu. Assim, parece que você tá mais magra. Mas aí você fica olhando na balança e aí você se frustra.
Aí você às vezes até para de fazer academia. Eu lembro que teve um tempo que eu tava nisso. Que eu tinha emagrecido, perdido gordura, né? Gordura corporal. Quando você vai perdendo a gordura, teu corpo vai ficando mais harmônico, vai ficar mais definido, né? E eu lembro que uma época ali eu tinha perdido bastante gordura. Eu olhava no espelho, olhava nas fotos, eu sentia e eu via que eu tava mais magra. Só que na balança eu não tava. Na balança tava igual. E eu me frustrava, real. Eu ficava, não, mas eu tenho que perder peso, porque a gente mede o resultado. Eu tava medindo meu resultado pela balança. Mas não é sobre isso, né, gente? É sobre o seu corpo mesmo, os resultados que você vê no espelho. Então tem que cuidar muito com isso. Isso te sabota, tá? Então, se você tem uma balança em casa, começa a pesar uma vez na semana só, um dia só, e meça seus resultados pelas fotos e pelo espelho e pelas roupas, que você vai ver a diferença. Eu sei que hoje o meu peso, até postei uma foto esses dias no Instagram, o meu peso de hoje é o mesmo peso de quando eu estava acima do peso, entre aspas, né? Que eu estava gordinho lá atrás. O meu peso de hoje tá igual. Só que você vai botar uma foto do lado da outra, tá muito diferente, porque na época daí eu não tinha muita perna, eu tinha barriga e tinha bastante gordura, né? Então, se eu vou olhar uma foto lá atrás e uma foto de agora, tá toda a diferença. E hoje eu treino, né? Então, eu como saudável. E isso faz toda a diferença. Aí, hoje, olha, faz uns 6 meses que eu não me peso, eu acho. Faz muito tempo. Porque eu vou acompanhando, né, com a roupa, com o espelho. Eu vou acompanhando assim, dessa forma. Porque aí me faz bem, sabe? E aí eu não me frustro. Não, porque hoje eu sei o que tem que ser feito, né? Não que. Mas assim, não é algo que eu meço, né? É algo que eu desapeguei mesmo da balança mesmo. Então, falando nisso, tá na hora de eu me pesar mesmo, de eu fazer uma biopedância pra ver como é que tá minha gordura corporal. E o nosso cérebro, como eu falei antes, ele é programado para manter, para querer o conforto e a recompensa. E os principais sabotadores que fazem você perder o foco é a falta de clareza. Não sabe para que quer emagrecer ou ter saúde. Até eu fiz uma outra live no outro dia falando sobre as metas, né? De você aprender a colocar metas. Mas o principal, assim, é não saber para que quer emagrecer. Por que você quer emagrecer? Tem gente que só vem assim, ai, Tati, eu só quero emagrecer. Mas por quê? Quando você coloca essa meta de clareza, para onde você tá indo, por que você quer, você consegue mirar na direção daquilo. Porque senão, sabe aquela frase? Se você não sabe para onde tá indo, qualquer lugar serve. Então é a mesma coisa. Para que você quer emagrecer? Para se sentir bem? Para ir colocar uma roupa que não te serve mais? Para se sentir mais bonita? Para ter mais saúde? Então, você colocar uma clareza. Por quê que eu quero emagrecer? Para você conseguir olhar lá na frente e manter isso, né? Eu quero emagrecer por saúde. Essa semana eu atendi um cliente e ele tá acima do peso, ele já perdeu muito peso, mas ele ainda tá. E aí, eu comecei a conversar com ele, perguntando sobre os hábitos. E aí ele falou que ele foi mudando os hábitos aos poucos, que ele não gosta de uma coisa radicalista, né? É importante entender o cérebro, entender como a pessoa se adapta. E aí eu perguntei, por que você hoje quer emagrecer, né? Daí ele falou, porque eu quero ter mais saúde, eu quero envelhecer bem. Então eu tô buscando a saúde hoje.
E aí ele já tá num processo de mudança de hábitos, cortando fast food, cortando fritura, açúcar. Então, ele tá nesse processo. Mas o mais interessante disso é que ele colocou lá ter saúde. E, consequentemente, a estética vai vir, né? Porque quando você muda isso, o seu corpo vai mostrando. A sua saúde vai melhorando. Então, é quando você muda o foco e começa a mudar os hábitos, você vê que fica mais leve, não fica algo sofrido, né? Porque senão o que acontece? Eu quero emagrecer super rápido, né? Você pode estar fazendo algo para perder peso rápido. Até eu sempre faço com as meninas, né? Desafio que ajuda muito a ter uma direção, um foco, uma estratégia. Aí você vê resultado rápido, com certeza. Mas você tem que continuar a partir dali, né? Os desafios que eu faço, eles são para te dar o direcionamento, a clareza, ter um planejamento, né? Só que eu sempre falo, o desafio é para fazer durante esses dias, para desintoxicar, desinchar, teu corpo melhorar, né? O teu metabolismo acelerar. Só que após isso, você precisa ter um direcionamento. Então, por isso é importante você ter a clareza. Tá bom, agora eu já perdi, por exemplo, fez um desafio, perdeu 5 quilos, exemplo. E agora? Agora eu vou parar de fazer? Não, aí você tem que se direcionar. Tá, a partir de agora, por que eu quero emagrecer? Né? Pra ter mais saúde, disposição e tudo mais. Você coloca, né? Pode escrever no papel. E aí você continua fazendo o que você estava fazendo e vai mantendo. Eu não vou cair, eu não vou mais comer errado. Claro que vai. Só que com a construção, com a mudança de hábito que você vai tendo, você vai melhorando cada vez mais. Que nem o exemplo desse meu cliente. Ele começou mudando os hábitos dele. Então, ele foi tirando o açúcar do café, que é um hábito muito ruim. Ele foi tirando os fast food, que ele falou que ele gostava muito, comia muita pizza, né? Então, ele foi tirando, colocando mais pizza, pedindo pizza mais saudável. Foi tirando aos pouquinhos. Agora ele tá comendo aquela mais com fermentação natural. Então, fazendo escolhas melhores. Não que você vai deixar de comer, mas você vai diminuir a quantidade, vai fazer escolhas. Não fazer algo... não precisa ser algo sofrido, sabe? Você vai vendo como é melhor. Aí, o interessante também é que ele foi adaptando na rotina dele. Então, ele não gosta de atividade física, né? Ele falou. Eu falei pra ele, começa a mudar na tua cabeça, que você gosta, porque aí você vai gostar. Mas enfim, aí ele começou a pagar um personal pra ir 3 vezes na semana, porque aí ele faz. Eu disse, olha que ótimo isso, porque foi uma estratégia, porque ele sabia que sozinho não ia conseguir. Então ele pegou alguém pra poder ajudar. E aí ele faz. Então é muito importante você se conhecer também, pra você manter um foco, pra você conseguir seguir um caminho, né? Porque quando você não sabe, quando você não se conhece, você faz o que os outros estão fazendo e aí você vê que não é bem assim, que não é pra ti, né? Ou às vezes você vê alguém, eu faço todo dia atividade física, vai começa a fazer todo dia, mas você não era acostumado a fazer. Aí você não vai conseguir manter esse foco. Então por isso que é muito importante você se conhecer, entender os seus limites e aí você vai adaptando a sua rotina. Eu, por exemplo, né, depois que eu fui me conhecendo mais e mais e mais, eu vou vendo qual é melhor pra mim. Eu gosto de treinar de manhã. Se eu não treino de manhã, é muito difícil eu treinar outro horário. E pra mim é ótimo de manhã. Então, depois da live aqui, eu vou pra academia. E pra mim é esse horário, assim, sabe? Eu já tentei outros horários, né? Claro, já aconteceu de não conseguir treinar de manhã e em outro horário já consegui. Mas se for pra eu deixar pra noite, por exemplo, eu já não treino. Não é pra mim, sabe? Só que é algo que eu sei que pra mim não dá.
Então, eu vou adaptando da forma que eu consigo. Se eu consigo treinar de manhã, então eu vou de manhã. Então, é sobre isso, você saber quais são os dias melhores para você treinar, os horários, né? Quando você começa a colocar isso na sua rotina, você vai conseguindo ter mais direção. Ah, Tati, por enquanto eu consigo treinar em casa. Perfeito, começa treinando em casa. Que nem esse meu cliente. Hoje ele tá fazendo personal, mas ele começou, né, fazendo aos poucos, caminhada. Então ele foi adicionando porque ele sabe que a academia não é bom só pro corpo, mas é bom para as articulações, para lombar, para coluna, para tudo, né? Para fortalecer a musculatura, para tudo. Então ele quis fazer porque é bom o benefício, que não é algo, e é algo constante que você precisa estar fazendo, que os resultados eles vão aparecendo. Porque como eu falei antes, o nosso cérebro ele é programado para prazeres imediatos, né? Para recompensas rápidas, pela zona de conforto, né? E aí quando você coloca fazer movimento, mudar hábitos, tirar coisas que não fazem bem, né, pro seu corpo, o cérebro ele quer aquela coisa rápida, né? Aquela recompensa rápida. E o cérebro vai ficar julgando para você voltar a fazer aquilo que você fazia antes, porque era mais rápido, era mais fácil, né? Só que aí você tem que confrontar, né? Tipo, não, eu vou levantar cedo, vou fazer atividade física. E aí depois isso vai virando uma rotina, vai virando um hábito. Eu sei que pra mim, hoje eu gosto de acordar cedo, tô aqui fazendo a live, né? Mas eu gosto de treinar cedo. E é algo que eu fui criando e hoje eu me sinto muito bem. Mas não é que eu nunca tive quedas. Nossa, eu tive muitas, assim, ó. De eu começar a academia, parar. Começar a fazer uma semana e parar. Ou várias vezes que eu deixava a preguiça vencer. Tipo, de começar, não, eu vou começar a correr. Aí ia lá, fazia uns dias e parava, não conseguia. Ou, sabe, dava preguiça de treinar, eu não ia. Várias vezes, só que eu me sentia mais mal depois, sabe? Porque eu sei o bom que isso me faz, né? Faz bem pro meu corpo, pra minha mente, pra tudo. E aí, se eu não fazia, eu me sentia mal. Porque aí eu penso muito lá na frente, sabe? Eu sou uma pessoa que pensa muito lá no futuro. Aí eu penso assim, se eu não fazer nenhuma atividade física, se eu não me cuidar agora, se eu não comer certo, eu vou colher um dia isso. Aí lá na frente, o que eu vou colher? As coisas, as consequências das minhas escolhas, né? As escolhas que eu fiz. Então, se eu começar só a comer errado, só treinar, não fazer nada, eu vou gastar futuramente em remédios, né? E aí os gastos que eu poderia fazer agora, gastos e investimento, né? Trocar essa palavra. Ao invés de eu investir em mim agora, eu vou gastar lá na frente com remédio. Então, tem que pensar muito a longo prazo. E são coisas, são escolhas diárias básicas. Tirar um tempo para você de fazer uma atividade. Ou assim, que eu vejo muito de reclamação das meninas é que não tem tempo de fazer comida certa. Ou não tem. Ou tipo, às vezes tá na rua, não consegue parar para comer. Aí para e come besteiras nos restaurantes ou lanches, né? Aí vive nisso, né? Numa rotina assim. Só que aí você vai viver a vida inteira assim. É escolhas, é o que eu falo, é sobre escolhas. Se tá na rua, não consegue parar para comer, ou se tá na rua e para em um lugar para comer, faça escolhas mais saudáveis. Tem lugares que você pode escolher alimentos mais saudáveis, restaurantes, né? Então é as suas escolhas que vão mudar. Se não consegue cozinhar, pedir para alguém, né? Comprar, tem aquelas marmitas prontas. Então são
pequenas escolhas. Eu sei que, por exemplo, eu tenho... Já aconteceu várias vezes de eu sair pra fazer alguma coisa na cidade, trabalho, coisa assim. E não tinha um lanche, alguma coisa assim. Tipo assim, né? Eu sabia que ia me dar fome depois. Aí, o que eu fazia? Eu levava, às vezes, barrinha. Ainda hoje, né? Às vezes eu pego, tipo, eu tenho shake ali, né? Que ele é bem, sustenta bastante. Eu levo ele junto, numa coqueteleira. E aí, se dá fome, coisa eu tenho ali, sabe? Então é pra ter escolhas mais saudáveis. Não que nunca eu não vou comer outra coisa, lógico. Que sim, né? A gente faz isso, às vezes. Mas não que é algo assim que tem que ser sempre, né? Porque senão, se todo dia eu vou sair e eu vou comer lanche, como que vai ser, né? Teve uma época que eu tava nessa fase, assim, de todo dia comendo lanche. Mas aí começa a aparecer no meu corpo, né? Aí você começa a ver as gorduras vindo. Aí você começa a pensar, não, o que eu tô escolhendo? Quais estão sendo as minhas escolhas? Então é uma questão de percepção, né? É você olhar as coisas que estão... As escolhas que você tá tendo. Outra coisa, assim, que se te sabota, né? Pra não manter o foco, eu tinha falado ali, que é a falta de clareza. E também as expectativas irreais, que é os resultados rápidos. Que acha que a vida inteira você teve escolhas erradas, teve esses resultados. Então acha que em 5 dias vai resolver tudo, né? Então coloca uma expectativa muito grande e aí se frustra. E aí acaba não conseguindo manter o foco. É tipo, agora vai. Aí vai. Começa 100% regrada. Mantém 5 dias, 10 dias. Aí depois não sustenta. Por quê? Porque coloca expectativas muito altas, né? Ou às vezes até se compara. Já aconteceu em grupos de emagrecimento das meninas começarem em grupo, aí uma perdeu 6 quilos, a outra perdeu 2 ou 3, né? E aí diz, eu achei que ia perder mais, também não isso não é pra mim, não sei o que. Aí começa a se chicotear, né? Se frustrar, falar mal. Mas a gente tem que entender também que cada um tem um processo, né? O metabolismo de uma é diferente da outra. O dia a dia de uma é diferente da outra. Às vezes aquela pessoa fez uma coisa diferente que a sua. Então, tudo isso conta, né? E aí quando você começa... E se parabenizar, né? Porque já aconteceu muito de elas perderem peso mesmo e ficarem ainda mal porque queriam ter perdido mais. Isso também atrapalha, porque é muito importante se parabenizar, se acolher. Porque quanto mais você vai se parabenizando, mais vai jogando pro teu cérebro que você... Pra você fazer mais isso, aí esse sentimento que vai gerando de gratidão, de felicidade, você vai buscando mais. Então você vai fazendo mais pra ter mais resultado. Então quando acontece isso, é se parabenizar mesmo. Mesmo que tu perdeu pouco, mas é ficar feliz por cada conquista, por cada passo que você der. Eu lembro que aquela época, quando eu comecei a emagrecer lá com a minha mãe, eu me pesava toda semana, na época. E aí, cada semana era ou 1 quilo a menos, ou era 500 gramas a menos. Mas o tanto que a gente perdia, a gente ficava pulando de alegria. Então isso faz toda a diferença. É você olhar pro que você conquistou e não pra falta, não do tanto de aquilo que falta. É você olhar pelo processo mesmo e apreciar e se acolher, se parabenizar, se recompensar, né? Então, eu lembro que a gente ficava feliz. Se perdia 500 gramas, se perdia 300, a gente ficava feliz, porque a gente estava perdendo. Então, é você olhar para isso.
colocou uma meta, uma clareza, para onde que eu quero ir, começa a se parabenizar, né, por cada passo. Porque o seu tempo é diferente do tempo de outra pessoa. Eu vejo, ó, por exemplo, ela tá indo nos clientes, tem clientes que perdem peso rápido realmente. Porque tem cliente que é assim, ó, é 8 ou 80. Tem pessoas e pessoas, por isso que eu digo, tem pessoas que é assim, tem pessoas que não é assim. Cada um tem seu tempo. Então, tem clientes que perdem muito rápido. E tem clientes que demoram mais. E tá tudo certo, porque é o processo de cada pessoa. O importante é reconhecer, entender o seu tempo, teu processo e melhorar cada vez mais. E buscando ajuda, pedindo auxílio. Então, eu sei que pra mim, quando eu comecei, eu não gostava de cobrança e eu não gostava eu tinha que ser algo leve, assim, não podia ser algo assim que, eu preciso, né? Então, assim, eu disse, deixa eu no meu tempo, eu só vou pedir ajuda, eu vou precisar de auxílio. Então, eu ia pedindo ajuda, ia pedindo auxílio, ia vendo o meu resultado, meu progresso. E eu ia me sentindo bem comigo mesma e agradecendo. Então, isso tudo, quando você coloca em prática e você começa a ver seu processo, seu progresso, vai ficando mais leve. Você não vai se cobrando tanto, né? E outra coisa também que sabota, uma é a falta de clareza, outra é a expectativas altas, e a outra também é a mentalidade de tudo ou nada. É aquilo do 8 ou 80. Tem gente que dá certo, como eu falei. Tem gente que quando começa 100% consegue manter, e eu admiro muito, né? É 8 ou 80, começa 100% super regrado, e eu admiro muito. Mas não é todos que conseguem, então tem aquela mentalidade de tudo ou nada. Não, Tati, se eu não seguir 100% à risca, eu não vou continuar. É porque tem gente que é assim mesmo, né? Que quer fazer 100%. Só que aí o que acontece? O longo prazo, que é o problema. Que nem pra mim, exemplo meu, né? Eu vou dar o meu exemplo. Que lá atrás, quando eu queria mudar, queria emagrecer, eu fazia isso, 8 ou 80. Colocava uma expectativa super alta. E aí, não, agora eu vou emagrecer. Agora eu vou emagrecer. Aí eu fazia tudo, assim, por exemplo, cortava tudo. Eu fazia umas dietas bem loucas, assim, que eu pesquisava na internet e fazia. E aí eu disse, não, se eu seguir essa dieta aqui, eu vou emagrecer. Daí eu fazia, às vezes, lá, dieta do ovo. Cortava, assim, real, muita coisa. E aí eu não conseguia manter. Eu fazia uns 5 dias e aí já caía. Porque eu colocava uma coisa muito restrita, algo muito intenso. Aí como que você vai manter isso, né? Sendo que eu tinha hábito total diferente daquilo que eu tava fazendo. E eu não conseguia manter. Porque é muito um processo mental também, né? Você precisa trabalhar muito a mente. Você tem que entender que é algo que é construído, que é a longo prazo, que você vai ter resultados sim, se você fazer algo, em poucos dias, como eu faço os detox, tem muito resultado. E dá resultado mesmo, você perde peso. Só que você tem que manter depois disso, assim, né? Perder. Então ali é um caminho para você continuar e ter um direcionamento. E é isso que precisa mudar, né? A mente. E aí, como eu falei também, é o desânimo quando não vê resultado rápido. Aí é aquilo que eu falei de se parabenizar por cada conquista. Perdeu 100 gramas, se parabeniza. Né? Perdeu 200 gramas, se parabeniza. Outra coisa é a falta de planejamento, que é a falta de rotina, organização, né? Se organizar, que às vezes tá na correria do dia a dia, trabalha, vai pra casa, vai pro trabalho, e aí não tem uma organização, e aí come qualquer coisa que vem, assim, não para. Eu tenho uma cliente que eu pegava muito no pé dela, porque a rotina dela era corrida, com certeza.
Mas ela não parava pra comer, ela comia às vezes em pé, tipo, fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. E vocês não têm noção como isso é importante, separar. Sentar na mesa e comer devagar. É muito importante você ter o seu momento, né? Então é se organizar, tirar um momento pra você de comer certo, tirar o seu momento, sabe? De sentar na mesa, largar o celular, largar tudo. Comer devagar, prestar atenção. E isso faz toda a diferença. São pequenos detalhezinhos, pequenas coisinhas. Porque se você come muito rápido, você não para, você não presta atenção, a sua rotina vira desorganizada, você não tem um foco ali, e aí vira uma bagunça, né? Ou até, né, às vezes não come direito em casa, ou sai correndo pro trabalho, aí fica beliscando. Então pensa como é que já começa tudo errado. Essa desorganização, ela, uma hora a conta chega, né, como se diz. Uma hora você vai começar a colher isso. Então é mudar pequenas coisas. Para um pouco para comer, acorda mais cedo. Acorda mais cedo, faz uma água com limão em jejum ali, toma uma água. Toma um café devagar, com calma, faz um café saudável. Faz toda a diferença quando você faz um café da manhã saudável, né? Seu dia já é diferente. Eu já amo o café da manhã, né? Amo tomar café da manhã. Então, quando eu tomo um café mais reforçadinho, né? Um café bom, o meu dia já é outro, já consigo me organizar melhor. E agora, só comendo no meio, assim, bagunça e tal, sua rotina já vai ficar toda errada, né? Então, se organizar, é muito importante se organizar. Se não consegue fazer as comidas, pedir marmita, dá pra se organizar de melhor maneira, ou fazer. Tem muitas clientes que fazem no domingo as marmitas da semana. Elas tiram um dia pra fazer, colocam nos potes e deixa guardado. Então é tudo questão de organização. E é preciso sair da zona de conforto, senão a gente fica muito querendo resultado rápido, sendo que não faz nada pra mudar, né? Então precisa mudar isso, sabe? Ter outras escolhas, fazer outras escolhas. E aos poucos você vai mudando. Então, é sobre isso, sabe? Colocar metas diárias, focar na constância e não na perfeição. Eu falei outro dia sobre a disciplina, quem quiser ver a outra live que eu falo sobre isso, né? E é manter essa focado nisso, né? Na constância, na construção. E deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. E assim, gente, eu vou fazer até uma pergunta aqui, né? Pra vocês prestarem atenção, né? O que você vai escolher fazer a partir de hoje? Parar de recomeçar ou continuar parando? Então, uma reflexão. O que você vai fazer a partir de hoje? Parar de recomeçar ou continuar parando? Então, é algo mais impactante, né? Pra você pensar aí, mudar isso e resolver tomar umas rédeas para que você consiga manter algo a longo prazo, né? Focar no que é necessário, focar em você, que é muito importante, se desenvolver, se conhecer, buscar o autoconhecimento para entender o seu processo, entender as suas escolhas, entender seus hábitos, entender por que você faz o que faz, né? Então é muito importante aprender sobre mentalidade, porque quando você sabe o que você quer, quando você tem clareza, quando você tem um foco para onde você está indo, você vai mudando suas escolhas e seus hábitos, né? Até vou repetir ali
que são os principais sabotadores, que são a falta de clareza, os resultados rápidos que você quer, o desânimo, a falta de rotina. Também uma coisa que eu não falei, que é a fome emocional, a ansiedade e o estresse. Isso também te sabota, porque você está nos corres do dia a dia e você come por ansiedade ou por estresse. Tô estressada, vou comer. Eu tô com tédio, vou comer. São vários fatores, né, que pode fazer com que você coma. Então, quando você começa a entender, a notar por que eu tô comendo agora. Então, eu até falei numa outra live sobre ansiedade, né? Quando você começa a entender, se conhecer, você começa a mudar também. Então, é muito importante se conhecer, tá? E é um processo. São coisas que você vai mudando no dia a dia, vai melhorando, vai adaptando. Eu não consigo ir treinar na academia por enquanto, então eu vou fazer em casa. Por enquanto eu não consigo fazer uma dieta mais restrita, então eu vou mudando meus hábitos. Vou mudando, né? Que é isso que é necessário, você mudando os hábitos. E aí você vai melhorando. Então é isso, gente. Quero agradecer a quem esteve aí. Vou deixar salvo. Quem chegou agora no final, vou deixar salva a live. E depois eu mando ali no Stories. Eu quero desejar uma boa sexta, um bom final de semana, um final de semana abençoado para vocês. E até a próxima. Estejam aí comigo, segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã. Beijo, gente.